Olá, talvez você já tenha visto muitas lutas entre animais, mas prepare-se, porque dificilmente você já presenciou cenas tão impressionantes quanto as que você verá a seguir. Hoje você vai descobrir o jeito estranho e brutal como as girafas lutam entre si, o desfecho chocante de um combate entre leões e abelhas africanas e 13 duelos impiedosos entre animais, todos filmados por câmeras na natureza selvagem. Vamos nessa? Então já deixa o like e se inscreve no canal Mistérios Revelados. Número 1. Cobras em combate. Você provavelmente já viu cobras caçando suas presas de forma silenciosa e mortal. Mas já se perguntou o que acontece quando duas cobras se enfrentam em um duelo direto? Neste vídeo impressionante, observamos duas serpentes enroladas uma na outra em um verdadeiro embate corporal. Uma delas aplica uma mordida feroz no corpo da rival, uma cena cheia de tensão e perigo. E não para por aí. Em outra gravação, feita por testemunhas no meio da natureza, o combate durou várias horas seguidas. Elas se enroscam, se pressionam, se mordem. Nenhuma delas parecia disposta a desistir. É como se estivessem em uma verdadeira disputa de vida ou morte. Mas afinal, o que pode causar um confronto tão intenso entre cobras da mesma espécie? Especialistas apontam algumas possibilidades: disputa por território, competição por alimento ou até mesmo conflito por uma fêmea durante a época de acasalamento. O mais curioso é que, apesar de serem animais solitários na maior parte do tempo, as cobras podem se tornar extremamente agressivas quando percebem que seu espaço está sendo ameaçado. Número 2. Leões versus zebras. Os leões são predadores natos, verdadeiras máquinas de caça. E entre suas presas favoritas está a zebra, um animal ágil, mas que nem sempre consegue escapar do ataque fulminante de um felino faminto. O momento do ataque é rápido e calculado. Os leões geralmente se aproximam sorrateiramente, se escondendo na vegetação, e quando estão perto o suficiente, partem em disparada e vão direto no pescoço da zebra. Esse golpe certeiro tem um objetivo claro: encerrar a luta o mais rápido possível, sem gastar muita energia. Mas nem sempre as zebras se rendem facilmente. Há registros impressionantes de zebras tentando se defender com coices violentos, ou até tentando salvar companheiras presas. Em algumas ocasiões, elas conseguem escapar no último segundo, uma mistura de sorte, agilidade e pura sobrevivência. As zebras vivem em grupos e essa união pode ser uma vantagem. Quando uma é atacada, outra tenta atrair o predador ou cria uma confusão para abrir caminho para a fuga. Mesmo assim, o instinto caçador dos leões e sua força bruta normalmente prevalecem. E sabe o que é ainda mais curioso? Em caçadas noturnas, as zebras têm mais dificuldade para perceber o perigo, o que aumenta consideravelmente as chances de sucesso para os leões. É um verdadeiro jogo de estratégia entre presa e predador. Número 3. Cangurus brigões. Na Austrália, os cangurus não são apenas símbolos nacionais. Eles também têm a fama de serem exímios lutadores de boxe. E acredite, essa fama não é exagero. Esses animais protagonizam duelos impressionantes, dignos de um ringue profissional. Usando os braços para dar socos e as poderosas pernas traseiras para aplicar chutes violentos, os cangurus se enfrentam com técnica e brutalidade. Muitas vezes eles até se apoiam no rabo, como se fosse uma terceira perna, para ganhar equilíbrio e aplicar golpes ainda mais potentes. Mas qual o motivo dessas batalhas? Geralmente elas são motivadas por disputas territoriais ou pelo direito de acasalar com uma fêmea. Sim, quem vence o combate conquista o privilégio de ser o parceiro dominante, pelo menos até que outro macho mais forte decida desafiá-lo. Esses confrontos podem durar vários minutos e costumam atrair a atenção de outros cangurus da região, que observam de longe como se assistissem a uma luta oficial. E o mais curioso, apesar de parecerem engraçados à primeira vista, esses duelos podem causar ferimentos sérios, como cortes profundos e fraturas. É a lei da selva australiana, só os mais fortes passam seus genes adiante. E aí, você já viu um canguru lutando ao vivo ou em algum vídeo viral? Comenta aqui embaixo se acha que venceria um round contra um desses boxeadores da natureza. Número 4. Girafas. Pescoços como armas. As lutas entre girafas são no mínimo esquisitas e fascinantes.
Elas não mordem, não chutam, mas transformam o pescoço em uma verdadeira marreta. Esses confrontos são chamados de necking e envolvem girafas girando o pescoço como se fosse um chicote, batendo com a cabeça na lateral do corpo do adversário. Os impactos são tão fortes que, em alguns casos, o som do golpe pode ser ouvido à distância. E mais uma vez, o motivo do duelo é a disputa por uma fêmea. Quem vence, conquista o direito de acasalar. Número 5. Búfalos em fúria. Búfalos são resistentes, territorialistas e incrivelmente fortes. Agora imagine dois deles com centenas de quilos de pura força colidindo como tanques de guerra. Na natureza, as lutas geralmente ocorrem por disputa de comida, território ou liderança do grupo. Eles usam os chifres como armas, empurrando e tentando derrubar o oponente com investidas poderosas. Mas o que muita gente não sabe é que, em alguns países como a Tailândia, essas batalhas ganharam outro propósito: entretenimento humano. Moradores apostam em duelos entre búfalos como se fossem lutas organizadas, o que tem gerado críticas de ativistas ao redor do mundo. De qualquer forma, o espetáculo é impressionante e perigoso. Número 6. Pinguins ciumentos. Eles parecem fofinhos, mas não se engane, pinguins também brigam, e por motivos bem humanos, traição e ciúmes. Cerca de 75% dos pinguins formam pares monogâmicos para a vida toda. Mas quando um macho se envolve com a fêmea de outro, a situação sai do controle. Eles se atacam com as asas, bicadas e até empurrões violentos. A cena pode até parecer engraçada, dois pinguins se estapeando, mas no mundo gelado da Antártida, o amor também é coisa séria. A fidelidade é levada ao extremo, e a quebra de confiança vira guerra. Número 7. Rinocerontes colidindo. Imagine dois rinocerontes com mais de 1 tonelada cada, correndo um contra o outro com toda a fúria. É como assistir a dois carros em alta velocidade prestes a colidir. Com seus chifres afiados, eles duelam como verdadeiros gladiadores. Muitas vezes, os combates deixam marcas profundas, tanto no corpo quanto no orgulho dos envolvidos. Esses confrontos ocorrem principalmente por disputa de território ou por fêmeas e podem ser letais. Ver um rinoceronte ferido e ainda assim seguindo o combate mostra o quanto a sobrevivência exige coragem e resistência extrema. Número 8. Ursos em batalha. As lutas entre ursos são brutais e viscerais. Com garras afiadas e mandíbulas poderosas, esses gigantes não economizam força. O cenário é sempre tenso, rosnados, mordidas, empurrões e quedas que levantam poeira. Eles se erguem nas patas traseiras como se fossem lutadores de sumô, mas aqui não há regras nem árbitros. As disputas geralmente acontecem por território, acesso a comida ou fêmeas, e os ferimentos podem ser profundos e duradouros. É uma verdadeira batalha pela sobrevivência, e só um sai de lá com a vitória. Número 9. Elefante versus rinoceronte. Dois dos animais mais poderosos da savana frente a frente. Quem vence? O elefante, com sua tromba musculosa e corpo imenso, é considerado o maior mamífero terrestre. Já o rinoceronte, com seu corpo compacto e chifre afiado, é uma muralha em movimento. Esses encontros são raros, mas quando acontecem, o impacto é memorável. Em alguns vídeos, vemos o elefante usando a tromba para empurrar o rinoceronte com força surpreendente. Já o rinoceronte responde com investidas diretas, mirando o corpo do rival. O resultado? Nem sempre há um vencedor claro. Às vezes, o respeito mútuo fala mais alto e o duelo termina em um impasse silencioso. Número 10. Tigres em conflito. Entre todos os grandes felinos, o tigre talvez seja o mais solitário e também o mais territorial. Por isso, quando dois deles se encontram, a tensão explode. As brigas são rápidas, ferozes e extremamente perigosas. Eles se lançam um sobre o outro com mordidas no pescoço, garras afiadas e rugidos assustadores. A disputa pode ser por território, mas também por uma fêmea no cio. O mais forte conquista o território e os direitos de acasalamento. O mais fraco foge ou acaba gravemente ferido. Esses duelos mostram por que o tigre é um dos predadores mais temidos do planeta. Número 11. Onça-pintada versus jacaré. Você pensaria que um jacaré é o predador, até ver uma onça-pintada em ação.
Com movimentos silenciosos e olhar fixo, ela se aproxima sorrateiramente da margem do rio. E então, ataque fulminante. Com uma mordida tão forte que é capaz de perfurar o crânio do jacaré, a onça o arrasta para fora da água como se fosse uma presa leve. É uma das cenas mais impressionantes do reino animal, e um lembrete de que na selva, o papel de predador e presa pode mudar em um segundo. Número 12. Leão versus abelhas. Parece estranho, mas aconteceu. Um leão sendo atacado por um enxame de abelhas. Apesar de sua força, garras e imponência, o rei da selva se viu completamente desarmado, diante de um inimigo minúsculo, mas numeroso. As abelhas atacam em várias direções, picando sem parar, e o leão simplesmente não consegue se defender. Agora imagine se fossem abelhas africanas, conhecidas por sua agressividade extrema. Elas são capazes de injetar até 8 vezes mais toxina do que uma abelha comum em apenas 30 segundos. Nessa luta, o tamanho não é documento, e a vitória pode vir das menores criaturas. E você, o que achou? E aí, qual dessas batalhas te deixou de boca aberta? Foi a onça enfrentando o jacaré, o leão fugindo das abelhas, ou os pinguins brigando por ciúmes? Deixe sua opinião nos comentários e diga qual luta você nunca imaginava que acontecia na natureza. E não se esqueça de se inscrever no canal Mistérios Revelados, deixar o like e ativar o sininho para não perder mais nenhuma curiosidade selvagem como essa. Até o próximo vídeo, e cuidado com os cangurus e as abelhas.